Sejam bem-vindos à segunda parte do TEDx UFMG. O TEDx é uma iniciativa que se apoia em ideias que valem a pena ser espalhadas. É justamente sobre isso que vamos falar. Enquanto uns veem somente problemas, outros veem oportunidades. Enquanto uns veem empecilhos, outros veem desafios. É pensando nisso que ela decidiu mudar o nosso clichê do imagina na Copa de algo negativo para algo positivo. Fernanda Cabral, além de designer e mineira de Ipatinga, é cofundadora de um movimento social que pretende promover uma virada no Brasil até 2014. E para isso, ela aposta no poder das conexões e também na transformação gerada pelos jovens. Para dar o toque feminino necessário ao evento, eu convido Fernanda Cabral. Seja bem-vinda ao TEDx UFMG, por favor. Foi muita emoção, gente. O microfone já ficou... A única menina tinha que ser estabanada do lugar. Para mim é muito legal estar aqui falando com vocês, que para mim é um retorno para casa. Eu sou faficheira, então uma faficheira aqui no prédio da engenharia. Foi legal, inclusive, fiz questão de passar por dentro da Fafiche, ver que o prédio da Fafiche está igualzinho, o prédio da engenharia virou um negócio assim de outro mundo. Eu me formei aqui no final de 2008 e eu recentemente passei por uma mudança na minha trajetória de carreira e de vida pessoal, que leva um pouco aí essa história toda que fez parte da introdução, e é essa trajetória um pouco que eu queria dividir com vocês. Então, eu observei um pouco, assim, a minha vida foi meio que acontecendo para mim. Assim. Eu entrei na comunicação, porque, sei lá, desde 12 anos eu falava que queria ser jornalista, entrei porque eu queria muito ser jornalista, na segunda semana eu queria ser RP, e aí, lá pela terceira semana, lá para o final, eu formei em publicidade, mas eu dizia que se eu soubesse, na hora que eu entrei, o que eu sabia quando estava saindo, eu tinha feito engenharia de produção. E aí... aconteceu de eu ter começado a trabalhar com pesquisa, porque eu estava de bobeira procurando um estágio, e tinha um colega que estava saindo do estágio que ele fazia e me indicou. E aí eu comecei um pouco a trabalhar com essa parte de pesquisa, que é uma coisa que me acompanhou ao longo dos anos. E aí aconteceu, como eu sou dessa cidade do interior, meio que naturalmente eu fui trabalhar numa siderúrgica, que muitas pessoas dessa cidade acabam trabalhando. E aí fiz um estágio de 6 meses e tal, e aconteceu que no final do estágio, eles estavam passando por uma reestruturação interna, lançando o primeiro programa de gestão de ideias. E aí eles me convidaram para participar da execução desse programa de gestão de ideias. E aí eu fui. Um trabalho que ia ser bastante braçal, e não se engane, foi bastante braçal. Em 4 meses, 12 mil ideias, que o feedback era por carta, que eu dobrei e etiquetei quase cada uma delas. Só que aconteceu de o projeto não ter sido, na prática, tão quanto ele seria no papel, já que a resposta foi tão grande. Então, eu tive a oportunidade de também dar um pouquinho da minha cara, dar um pouco do meu jeito para aquele programa que estava se estruturando. E aí aconteceu, na época, eu namorava até um cara da engenharia, que até falava que se dar bem em comunicação era loteria, mas na engenharia era para o ímpar. Então, a engenharia estava com as vantagens, as estatísticas estavam a favor dos engenheiros. E aí ele estava assim, planejando para o futuro, planilha, inscrição para trainee. E aí, como o meu caso era de loteria, resolvi inscrever para tudo quanto era trainee que aceitava curso de comunicação. Eu inscrevi para a empresa que eu tive que googar para saber o que era. E aí aconteceu de passar. E aí, então, eu fui e mudei, no começo de 2009, me mudei para São Paulo para trabalhar num grande banco, fazendo parte do seleto grupo de 50 trainees daquele ano. E aí, caí numa área de cartão de crédito. Na época, eu estava meio desiludida com a comunicação, então achei massa. E aí, era legal, porque não tinha tanto a ver com a comunicação, mas também não tinha nada a ver comigo. E aí, eu fazia, entre várias coisas, e eu sempre dou esse exemplo, porque acho que até hoje eu não entendo direito o que aquela área fazia, mas sabe quando você liga para o cartão e você quer perguntar sobre a sua anuidade, ou você quer saber como resgata o ponto, e aí a pessoa te explica, senhor, funciona assim, aquele script... Eu escrevia script. Alguns scripts, não tantos scripts, mas aí treinamento para a central e tal. E aí, aconteceu de eu descobrir que o banco estava estruturando uma área de inovação, acabei indo para lá, e aí eu descobri esse processo de design, que a galera chama também de design thinking e tal, que ele trabalhava muito com pesquisa, com cocriação e com experimentação, e foi uma coisa que eu adorei, que eu acreditei muito, e comecei a trabalhar com aquilo. E aí eu comecei a ter mais responsabilidade, aconteceu de eu pegar projetos de maior visibilidade lá dentro,
Tive a oportunidade, minha primeira viagem internacional, eu fiz a trabalho, fui para a Califórnia trabalhar com a maior empresa de design que tinha na época, tipo uma puta experiência, aprendendo com, sei lá, quem estava fazendo o negócio lá na ponta. E aí aconteceu de eu ter sido promovida, aconteceu de eu ter sido promovida de novo. E aí, então, eu estava, bem, tipo, numa carreira ascendente, bem numa carreira mesmo. Só que eu estava triste, eu estava infeliz. Tinha dia que eu acordava e eu me perguntava, ficava uns segundos deitada pensando assim, será que eu não estou mesmo doente? Eu devo estar um pouco gripada. Não é alergia, é gripe. Gripe não dá para trabalhar, gripe é contagioso. Aí acordava aquele olhinho meio assim e falava, conjuntivite, não dá, hoje não dá. Mas não era, e aí eu ia. E o motivo pelo qual eu estava triste, assim, apesar de eu estar bem, ter colegas de trabalho que eu adorava, ter o reconhecimento, o respeito dos meus colegas, que era uma coisa que a gente tinha muito, aquele ambiente ali, aquela mesa, aquele ar-condicionado, aquele prédio fechado, aquela burocracia, nós estamos falando de um banco, aquela burocracia, aquele processo, aquela hierarquia, aqueles valores, aquilo não fazia muito sentido para mim. Aquelas apresentações de PowerPoint, cheias de planilha de Excel. E aí, aquilo ia, e até o design, que era uma paixão, e é uma paixão que eu tinha, era difícil de fazer lá dentro. Porque a gente quer falar da pessoa e desenhar para a pessoa, colocando a pessoa no centro, mas a decisão é financeira, o prazo é curto, os incentivos são de curto prazo. Eu olhava para os meus chefes, eu não me imaginava fazendo o que eles faziam, apesar de respeitar muitíssimo eles e gostar muito de ter um relacionamento bacana. Então, eu estava assim, estava infeliz. E aí eu comecei a perceber e caiu a ficha de que é porque até aquele momento a minha vida foi acontecendo para mim. E aí foram acontecendo coisas boas, eu tive boas oportunidades, mas ela foi acontecendo. O que eu quero dizer com foi acontecendo? É que eu não sonhei com aquilo, eu não fiz um mega esforço e batalhei e falei, é lá no topo do Pão de Açúcar, mesmo que fosse para chegar lá e achar que era sem graça, podia ter vindo de bondinho, aquela escalada que valoriza o negócio, não teve. Foi acontecendo e foi massa, fui trabalhando direitinho, tive a sorte de ter conhecido pessoas que me confiaram em mim, que abriram as portas, que me ensinaram muito, mas foi acontecendo. Eu não pus intenção para gerar resultado, não foi de propósito. E aí foi quando eu percebi que eu tinha que fazer acontecer a vida que eu queria para mim. E aí eu comecei a querer coisas. E aí eu quis de tudo, entendeu? Aí eu quis o sonho de morar fora de novo. Aí eu quis África, aí eu quis Camboja. Aí eu acordei 4 horas da manhã para fazer um processo seletivo no Camboja, no Skype, que só tinha o meu vídeo funcionando, e o vídeo da pessoa não funcionava, e aquele inglês de sotaque, que terminou e foi um desastre aquele negócio. E aí eu quis mestrado, e aí eu quis ir para fora para trabalhar em consultoria, que trabalhava com design para mudança social, porque aí eu já sabia que eu queria mudança social. Eu consegui conectar experiências que eu tinha tido, eu me reconectei com a minha formação de comunicação, eu consegui conectar com a experiência de trabalho voluntário e coisas que já tinham acontecido comigo, e comecei a querer essas coisas. Só que fazer acontecer a vida que a gente quer é mais doloroso, não é tão fácil. Exige um autoconhecimento, exige reflexão. Onde é que eu quero chegar, afinal? O que eu gosto? Que paixão que eu tenho? E ela exige risco, insegurança, largar, eventualmente, aquela carreira, aquela coisa ascendente, que não deixava de ser uma conquista, algumas conquistas das quais eu me orgulho muito. E aí, eu percebi que também você precisava, às vezes, inventar a coisa que você vai fazer. E aí foi o que aconteceu. Então, no meio do ano passado, veio a ideia. Com a ideia vieram os parceiros, que é o time hoje do Imagina na Copa, e a gente criou esse projeto, que é o Imagina na Copa. E é legal falar Imagina na Copa em dia de jogo, o Brasil tão próximo de nós, assim, uma frase que deve ter passado pela cabeça de todos. E aí, em agosto do ano passado, então, eu pedi demissão. Eu deixei o salário, deixei a promoção, deixei o LinkedIn, que demorou 1 milhão de anos para atualizar, o povo fica me adicionando ainda até hoje. Eu falo, gente, eu não estou lá. E aí, deixei para fazer esse projeto. E aí, o que é o Imagina na Copa? O Imagina na Copa, a gente brinca com essa frase, que virou sinônimo do apocalipse, tudo que vai dar errado. E a gente brinca, dizendo que, legal, a gente tem motivo para reclamar, dá coisa errada mesmo. De fato, o trânsito hoje não estava a coisa mais agradável do mundo. Só que, e se a gente, ao invés de só reclamar, a gente se organizar para fazer alguma coisa? Não está no tempo futuro, quer dizer, futuro não está aí para a gente construir? Então, e se a gente juntar, e aí a gente começou a falar com uma geração da qual a gente faz parte, e se a gente chamar os jovens, que é hoje quem está buscando um outro significado, que é quem clama por mudança, quem pede o novo, para ser o protagonista dessas transformações?
E aí, já que a gente está fazendo isso com uma pegada de movimento, isso tem tudo a ver com... A gente está fazendo isso por meio de conexão entre esses jovens. Então, a gente conecta jovens que hoje já estão fazendo, jovens que já têm projetos e são reconhecidos como transformadores, a outros jovens que ainda nem se identificam como potencial transformador de alguma coisa. Então, a gente conecta essas iniciativas existentes, esses projetos, esses jovens, à comunidade, a pessoas que querem começar, através dos curtas documentários que a gente lança toda quinta-feira no nosso site, nosso canal no YouTube. A gente conecta jovens que querem começar a fazer, mas não sabe muito como, quer dizer, entre salvar a baleia, educar as crianças, tudo é importante, para onde eu começo? E aí a gente junta essa galera e conecta através das oficinas que a gente promove, com o objetivo de eu me identificar como um agente de transformação e começar a fazer essa mudança, assim, começar a entender que tipo de atuação eu posso ter. E a gente conecta aquela galera que está ali, mó fogo no rabo, doido para fazer alguma coisa, só precisa do empurrão, através das missões, que são as convocações que a gente faz para uma coisa pontual, uma ação simples, fácil de ser executada, mas que, repetida por muita gente, tem um efeito poderoso. Então, para vocês terem uma ideia, o projeto ele foi lançado oficialmente em 3 de janeiro desse ano. Então, nesses 4 meses, quase 5 meses, sei lá, a gente tem 115 mil visualizações dos nossos curtas no YouTube. A gente tem 15 mil pessoas que são fãs no Facebook acompanhando o nosso trabalho, seguindo o que está acontecendo. A gente já fez 4 oficinas em diferentes cidades sede, vamos fazer a 5ª agora, no sábado, aqui em Belo Horizonte. A gente tem mais de 100 mil visualizações nas páginas do site. A gente teve, de indicação de jovens transformadores, em 5 cidades que a gente fez a campanha Procura-se, a gente teve mais de 300 nomes de jovens que a galera entende que está transformando a sociedade para melhor. Na primeira missão que a gente teve, que era identificar pontos de ônibus que não eram sinalizados, e aí era basicamente imprimir um adesivo e colar lá. Que ônibus passa aqui? A gente teve mais de 4 mil adesivos, colado em diversos pontos, mais de 20 cidades, 3 mil jovens participando dessa missão. E agora está rolando a missão número 2, que é a Leve Esse Livro. Vocês devem ter visto algum marcador, ou se bobear, ganharam algum livro por aí. Encorajo vocês a multiplicar esse desapego. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E isso é do ponto de vista profissional, né? Mas aí eu estava infeliz, né? Não dá para isso ser só uma história sobre o projeto e como a minha vida profissional mudou. Então, e do ponto de vista pessoal? Bom, do ponto de vista pessoal, eu me banhei pela primeira vez na praia da estação a trabalho, segurando uma câmera, GoPro lá e rodando. Eu martelei junto com a galera do teto, carreguei painel e voltei para casa toda doendo. É verdade o que eles dizem, você descobre músculos que você não sabia que existiam. Eu participei do casamento do seu Agenor e da dona Isabel, que é um casal de 80 anos, na média, que se conheceu no asilo, quando a gente foi contar a história do Atados. Eu, em Curitiba, conheci o Neco. O Neco é um morador de rua de Curitiba, que não só dividiu com a gente as nossas cervejas ali, meio de butuca, tá? Dividiu com a gente a sua história, contou um pouco do que ele fazia, contou um pouco sobre ser esse invisível, ficou surpreso da gente não ter nojo dele. Eu estava em Salvador e a oficina que a gente fez foi no espaço, na escola do Olodum. E aí, de repente, você descobre que o seu projeto é parceiro do Olodum, tipo assim. E aí você não consegue, tipo, o Olodum tá rico, o Olodum tá rico, fica tipo, o tempo inteiro na tua cabeça. Eu estou redescobrindo Belo Horizonte agora, através de pessoas incríveis que eu estou conhecendo. A gente conseguiu agora 42 capitães que são jovens, que se identificam tanto com a causa, que toparam ser os representantes locais do projeto em suas cidades. Do ponto de vista pessoal, eu troquei a mesa e o ar-condicionado pelo ônibus e o ar-condicionado, pelo avião e o ar-condicionado, quando dá para pagar a passagem. E aí, se antes a angústia era o sofrimento com o trabalho e tal, agora a angústia talvez sejam outras, porque eu tenho bem menos certeza, eu não sei se a gente vai conseguir a grana para fazer o projeto todo que a gente se propõe, eu não sei o que eu vou fazer quando a Copa acabar, e eu adoro isso. Mais uma oportunidade de reinventar ou de fazer alguma coisa diferente. Do ponto de vista pessoal, semana passada eu passei 2 dias em São Paulo, eu moro em São Paulo. Passei 2 dias em São Paulo, era dia de semana, eu almocei esses 2 dias com a minha irmã. Isso, para mim, é muito importante. Então, do ponto de vista pessoal, quer dizer, as coisas foram acontecendo para mim. Eu antes vivia uma vida que me aconteceu. E eu tive sorte de ela ter me acontecido de um jeito bacana e ter me levado para um lugar bacana. Era um caminho bom. Mas agora, eu estou fazendo acontecer a vida que eu quero. E eu tenho certeza que esse é um caminho muito melhor, porque esse é um caminho que eu trilho por escolha, não por acaso. Obrigada.